Porque sua maior humilhação é sua maior arma. Maquiavel. Em fevereiro de 1513, Nicolau Maquiavel foi preso sob a suspeita de conspirar contra os Médici, ou para trazer para a nossa realidade. Ele foi acusado de tramar contra a família que dominava o poder no Rio de Janeiro. O que se seguiu foram 6 sessões de tortura no cavalete, onde seus braços foram amarrados às costas e seu corpo foi erguido do chão por uma corda, deslocando suas articulações enquanto ele pendia em agonia. Ele nunca confessou, nunca admitiu culpa, nunca se quebrou. Quando finalmente foi libertado graças a um indulto presidencial, ele estava arruinado financeiramente, proibido de entrar no Rio de Janeiro e completamente humilhado perante o mundo que um dia o respeitou como secretário de governo. E é aqui onde a maioria das pessoas teria desistido. Mas Maquiavel fez algo que mudaria a história do pensamento ocidental para sempre. Nos meses seguintes à sua tortura e exílio, ele escreveu O Príncipe, a obra mais influente sobre poder político já escrita. Um livro que, 500 anos depois, ainda é estudado por líderes, estrategistas e pensadores em todo o mundo. A humilhação que deveria tê-lo destruído se tornou o combustível para sua maior obra. Deixe-me te dizer algo que provavelmente você não quer ouvir. A maioria das pessoas que experimentam humilhação severa nunca se recupera. Não porque a dor seja grande demais, mas porque escolhem permanecer na dor. Escolhem a narrativa de vítima. Escolhem culpar o mundo, em vez de se reconstruírem. Maquiavel poderia ter feito o mesmo. Ele tinha razões legítimas para o ressentimento. Ele havia servido lealmente ao Rio de Janeiro durante 14 anos. Havia arriscado sua vida em missões diplomáticas. Havia trabalhado incansavelmente pela República. E, em troca, recebeu tortura e exílio. Mas é aqui onde o pensamento comum se engana. O tamanho da injustiça não determina o tamanho da sua destruição. Sua resposta à injustiça é o que determina tudo. E isso não é uma coincidência. É um princípio que a ciência moderna tem começado a validar de maneira brutal. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psicologia em junho de 2024 examinou a relação entre resiliência psicológica e crescimento pós-traumático. Os pesquisadores descobriram que a resiliência psicológica está positivamente relacionada com o crescimento pós-traumático. Mas aqui está a parte que ninguém quer ouvir. A relação não é direta. A ruminação deliberada. O ato de processar conscientemente o trauma é o moderador-chave. Em outras palavras, não é o trauma que te faz mais forte. É como você decide processar esse trauma que determina se ele te destrói ou te transforma. Maquiavel entendeu isso 500 anos antes de a ciência confirmar. Em suas cartas particulares a Rui Barbosa, escritas durante seu exílio, Maquiavel descreve um ritual noturno que praticava a cada dia. Pelas manhãs, trabalhava em tarefas humildes para sobreviver. Às noites, vestia-se com roupas de corte e entrava em seu estúdio para conversar com os antigos através de seus livros. Escute suas próprias palavras. Chega a noite, retorno a casa e entro em meu gabinete. Na soleira, tiro as roupas de trabalho, cobertas de barro e lodo, e visto trajes de corte, vestido apropriadamente, adentro as antigas cortes dos homens da antiguidade. Isso não era escapismo. Era transformação estratégica. Maquiavel usou a separação entre sua situação externa humilhante e seu mundo interno de poder intelectual como um laboratório para desenvolver suas ideias mais profundas. E aqui está o primeiro princípio maquiavélico que você deve internalizar.
Sua situação externa não define seu poder interno. A humilhação só te destrói se você permitir que ela colonize sua mente. Pense nisso por um momento. Quantas pessoas você conhece que seguem definidas por algo que lhes aconteceu há anos? Que seguem contando a mesma história de vitimização como se fosse ontem? Que usam sua humilhação passada como desculpa para seu estagnamento presente? A humilhação tem um poder estranho. Ela pode te congelar no tempo se você permitir. Pode fazer com que você viva o mesmo momento de dor, uma e outra vez. Cada vez que você o recorda, cada vez que você o conta. Ou pode se converter no ponto de inflexão que te transforma em algo completamente diferente. Maquiavel escolheu a segunda opção. E o método que ele usou é replicável. Mas espere, porque a parte mais brutal vem agora. A pesquisadora doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, cujo trabalho sobre a vergonha tem sido citado milhares de vezes, descobriu algo que contradiz tudo o que te ensinaram sobre a dor emocional. A vergonha deriva seu poder de ser inominável. Escreve a doutora Ana Beatriz. Ignorada e evitada, se tornou uma epidemia silenciosa. E aqui está a paradoxa maquiavélica. O que você tenta evitar é exatamente o que te controla. A humilhação que você esconde é a humilhação que te domina. A vergonha que você nega é a vergonha que molda suas decisões sem que você saiba. Maquiavel não escondeu sua humilhação. Ele a transformou em material de estudo. Em O Príncipe, ele não fala de uma posição de poder teórico. Ele fala da experiência visceral de ter perdido tudo, de ter sido traído pelo sistema ao qual dedicou 14 anos de serviço leal. E essa autenticidade brutal é precisamente o que faz sua obra tão poderosa. Agora, deixe-me te dar o segundo princípio. Um estudo de 2024 sobre a motivação para a mudança pessoal revelou algo crucial, quando os participantes recordaram experiências de vergonha. Essa emoção previu uma motivação para a mudança pessoal. A vergonha, corretamente processada, não paralisa, impulsiona. Mas aqui está o detalhe que separa os que se transformam dos que se destroem. Os pesquisadores encontraram que a vergonha só funciona como combustível quando o indivíduo não permanece atolado na dor da emoção. Se você luta com baixa autoestima e falha em aceitar seus defeitos e oferecer a si mesmo empatia, o potencial para transformar a vergonha em ação criativa se deteriora. Em termos maquiavélicos, a autocompaixão estratégica não é fraqueza. É o mecanismo que permite usar a dor como combustível, sem ser consumido por ela. Maquiavel praticava isso intuitivamente, em suas cartas do exílio. Ele alterna entre amargura por sua situação e humor irônico sobre seu próprio sofrimento. Ele não negava sua dor. Ele a observava com a mesma frieza analítica com a qual observava os mecanismos do poder político. E isso nos leva ao terceiro princípio. A pesquisa sobre crescimento pós-traumático identificada pelos psicólogos Richard Tedeschi e Lawrence Calhoun aponta 5 categorias de crescimento que ocorrem depois do trauma. Uma das mais importantes é o reconhecimento e aceitação de novas oportunidades. O trauma não só destrói, revela. As 5 categorias identificadas por Tedeschi e Calhoun são: maior apreciação pela vida e novas possibilidades, maior força pessoal, relações aprimoradas e mudança espiritual. Observe que nenhuma dessas categorias diz evitar a dor ou pretender que nada aconteceu. Todas implicam transformação através da dor.
não apesar dela. Quando Maquiavel perdeu sua posição política, ganhou algo que nunca teria obtido enquanto estivesse ocupado no poder. Tempo para pensar profundamente sobre a natureza do poder em si. Sua humilhação o forçou a uma perspectiva que era impossível de dentro do sistema. E essa perspectiva externa é precisamente o que faz o príncipe tão penetrante. Guarde isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o método completo. Um estudo de 2024 publicado na Revista Brasileira de Psicologia examinou a prevalência da humilhação pública e seus efeitos na saúde mental das vítimas. Os resultados eram esperados. A humilhação está associada com consequências negativas para o eu, incluindo desvalorização percebida, autoestima significativamente baixa, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e pensamento suicida. Mas aqui está o que o estudo também revelou. Essas consequências negativas não são inevitáveis. São o resultado de como a experiência é processada. A diferença entre vítima e estrategista não está no que te fizeram, está no que você decide fazer com o que te fizeram. Maquiavel escolheu se converter em estrategista de sua própria humilhação. E esta é a distinção crucial que a maioria das pessoas nunca faz. Não se trata de ignorar o que te fizeram. Não se trata de perdoar a quem te humilhou. Não se trata de pretender que a dor não existe. Se trata de tomar o controle da narrativa. Quando você é vítima, a história é sobre o que te fizeram. Quando você é estrategista, a história é sobre o que você fez com o que te fizeram. A primeira narrativa te deixa impotente. A segunda te devolve o poder. Maquiavel entendeu isso em um nível profundo. Em O Príncipe, ele nunca se apresenta como vítima dos Médici. Ele se apresenta como observador do poder. A diferença é sutil, demais transformadora. Agora, quero que você entenda algo que mudará como você vê sua própria dor. A pesquisa sobre resiliência, sob a perspectiva da psicologia analítica, define a resiliência como a capacidade de uma pessoa para modificar as circunstâncias de acordo com as necessidades e prioridades. Entre as características de uma pessoa altamente resiliente está a habilidade de se adaptar a certas situações que, para outros, seria impossível viver. Mas aqui está a armadilha. A resiliência não é algo que simplesmente se tem ou não se tem. É algo que se constrói através de decisões conscientes sobre como processar a dor. E Maquiavel deixou um mapa para essa construção. Em sua famosa carta de 10 de dezembro de 1513, ele faz a primeira menção da pequena obra que havia compilado, referindo-se ao tratado com o título latino de Principatibus. O que é fascinante é o tom dessa carta. Não é o tom de um homem derrotado, é o tom de alguém que encontrou um propósito que transcende sua situação imediata. Maquiavel transformou seu exílio forçado em um laboratório de observação. Transformou sua humilhação em motivação. Transformou sua dor na matéria-prima de sua obra-prima. E aqui está o quarto princípio maquiavélico. O trauma não se supera, evitando-o. Se supera transformando-o em algo útil. Um estudo de 2025 sobre vergonha e criatividade, publicado na Revista Brasileira de Psicologia, examinou o efeito mediador do auto-perdão e proporcionou uma perspectiva dupla sobre a emoção complexa da vergonha. Os pesquisadores descobriram que a vergonha pode inspirar criatividade, mas só se o indivíduo lograr aceitar seus defeitos e oferecer a si mesmo empatia e apoio psicológico. Em outras palavras, a transformação da dor em poder requer um passo intermediário,
a reconciliação com si mesmo. Maquiavel logrou isso através de seu ritual noturno. Ao se vestir com roupas cortesãs e conversar com os antigos, ele não estava negando sua realidade. Estava criando um espaço interno onde sua identidade não estava definida por sua situação externa. Este é o movimento mais maquiavélico de todos. Separar quem você é do que está te acontecendo. Parece simples, não é? A maioria das pessoas fundem sua identidade com suas circunstâncias. Se as circunstâncias são humilhantes, se sentem humilhados até o núcleo de seu ser. Se as circunstâncias são exitosas, se sentem valiosos. Maquiavel rompeu essa fusão. Seu corpo estava no exílio. Sua mente estava nas cortes dos poderosos do passado. Seu presente era miséria. Seu futuro estava sendo construído uma página de cada vez. E isso nos leva ao método prático. O método maquiavélico de transformação da dor tem 3 passos. Passo 1. Separação estratégica. Crie uma distinção clara entre sua situação externa e seu mundo interno. E isso não é negação. É compartimentalização consciente. Maquiavel fazia isso literalmente trocando de roupa. Você pode fazer isso criando rituais que marquem a transição entre sua circunstância e seu trabalho de construção pessoal. Quando você está em sua circunstância, aceite-a completamente. Não lute contra ela. Não se queixe dela. Simplesmente navegue o que há que navegar. Quando você está em seu espaço de construção, esqueça a circunstância. Foque completamente no que você está criando. A alternância é chave. Nem escapismo total, nem imersão destrutiva. Passo 2. Ruminação deliberada. A ciência distingue entre ruminação intrusiva e ruminação deliberada. A ruminação intrusiva é quando os pensamentos sobre o trauma te invadem sem controle. A ruminação deliberada é quando você escolhe conscientemente processar a experiência. A diferença não está no conteúdo dos pensamentos, está em quem tem o controle. Maquiavel praticava a ruminação deliberada cada vez que escrevia sobre o poder. Ele não estava evitando pensar em sua situação. Estava pensando nela desde um ângulo produtivo. Perguntas que você pode se fazer. O que essa situação me ensina sobre como funciona o poder? O que posso aprender disso que seria impossível aprender de outra maneira? Como posso usar este conhecimento para construir algo valioso? Passo 3. Criação tangível. A dor que não se converte em algo tangível permanece como dor. A dor que se transforma em obra se converte em legado. Isso é crucial. Não basta pensar diferente sobre sua humilhação. Você precisa fazer algo com ela. O estudo da Revista Brasileira de Psicologia de 2025, que mencionei antes, encontrou que a criatividade é um dos canais mais efetivos para transformar a vergonha. Mas não qualquer criatividade. Criatividade dirigida para um propósito. Nicolau Maquiavel. Ele não escrevia para desabafar. Ele escrevia para criar algo útil, para transmitir conhecimento, para deixar um legado. E essa diferença é fundamental. Um diário onde você reclama da vida não é uma criação tangível. É apenas ruminação, disfarçada de produtividade. Uma criação tangível tem um destinatário. Um propósito que vai além de você mesmo. Tem a intenção de servir aos outros, enquanto processa a sua dor. Maquiavel não apenas pensou sobre o que viveu, ele escreveu, ele criou, ele produziu. O Príncipe não é apenas um livro sobre poder político. É a cristalização de anos de experiência e meses de sofrimento, transformados em conhecimento, que pode ser transmitido.
A sua dor precisa se transformar em algo, um projeto, uma obra, uma transformação visível. Não importa quão pequeno seja no início, o que importa é que a dor tenha um destino produtivo. E aqui vem a parte que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas não transforma a dor porque isso exige trabalho. É mais fácil permanecer na posição de vítima. É mais confortável culpar as circunstâncias. Maquiavel poderia ter ficado em sua pequena propriedade reclamando dos Médici pelo resto da vida. Muitos teriam entendido. Sua queixa seria legítima, mas ele escolheu outra coisa. Ele escolheu criar. E essa escolha é o que separa aqueles que são lembrados daqueles que são esquecidos. Existe um conceito que Maquiavel usou repetidamente em seus escritos, que captura essa ideia perfeitamente. Virtu. Virtu não significa virtude no sentido moral moderno. Para Maquiavel, virtu era a capacidade de agir efetivamente diante da adversidade. Era a habilidade de tomar o controle das circunstâncias, em vez de ser controlado por elas. E aqui está o fascinante. Maquiavel desenvolveu seu conceito de virtu justamente porque havia experimentado o oposto. Ele havia sido derrotado pela fortuna, pelas circunstâncias fora de seu controle. Sua humilhação o ensinou o que significava não ter virtu. E essa lição se tornou o coração de sua filosofia sobre o poder. As pessoas que nunca foram humilhadas profundamente, frequentemente têm teorias ingênuas sobre o poder. Elas acreditam que o poder vem do talento, da sorte, das conexões certas, mas aqueles que foram destruídos e reconstruídos sabem a verdade. O poder vem da capacidade de responder estrategicamente a qualquer circunstância, incluindo as mais humilhantes. Agora, deixe-me fazer uma pergunta brutal. Qual é a sua humilhação? Todos nós temos uma. Aquele momento onde você foi reduzido, onde te fizeram sentir pequeno, onde seu valor foi questionado, publicamente ou privadamente. O que você está fazendo com essa experiência? Você está usando para justificar sua estagnação? Ou está usando como combustível para sua transformação? A ciência é clara. O crescimento pós-traumático é real, mas não é automático. Requer processamento consciente, requer criação deliberada, requer a decisão de não permanecer na dor. Maquiavel tomou essa decisão há 500 anos, e o resultado mudou a história do pensamento ocidental. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. O processo não é rápido, não é indolor e não é garantido. Maquiavel passou meses escrevendo O Príncipe, anos desenvolvendo suas outras obras, e a vida inteira processando o que havia acontecido com ele. A transformação da dor é trabalho. Trabalho real, trabalho diário. Trabalho que frequentemente não tem recompensa imediata. Uma pesquisa de 2024 sobre neuroplasticidade mostra que os circuitos cerebrais levam entre 21 e 66 dias para se consolidar. Isso significa que os novos padrões de pensamento, as novas formas de processar a dor, requerem prática consistente por semanas, antes de se tornarem automáticos. Não há atalhos, não há truques, apenas decisão sustentada. E aqui está a armadilha final, que prende a maioria. Elas começam o processo de transformação quando estão motivadas pela dor, mas abandonam quando a dor diminui e a motivação desaparece. Maquiavel não escreveu O Príncipe porque estava motivado. Ele escreveu porque havia decidido que essa seria sua resposta à humilhação, independentemente de como se sentisse a cada dia. A disciplina supera a motivação.
sempre. Você tem a mesma opção disponível. Se este vídeo te fez ver sua dor sob um ângulo novo, se te mostrou que há um caminho entre onde você está e onde você pode estar, então os últimos minutos cumpriram seu propósito. Mas conteúdo como este não se produz sem apoio. Pesquisar estudos científicos, conectá-los com filosofia clássica e apresentá-los de maneira que você realmente possa aplicar, exige horas de trabalho que você não vê. O valeu demais que aparece aqui embaixo não é apenas um botão. É a sua forma de dizer, eu quero mais disso. É a sua forma de financiar conteúdo que vai contra a corrente do pensamento motivacional superficial. Quando você clica nesse coração dourado, você está apoiando a pesquisa séria sobre poder pessoal. Você está dizendo que prefere verdades brutais a mentiras confortáveis. E isso te coloca em um grupo muito pequeno de pessoas que entendem que o conhecimento real tem valor. Há algo mais que quero compartilhar antes de encerrar. Nas análises modernas da obra de Maquiavel, e o conceito de virtude é interpretado cada vez mais como agência resiliente contra a desordem sistêmica, em vez do cinismo manipulador que a cultura popular lhe atribui. Isto é importante. Maquiavel não ensinava a manipular os outros. Ensinava a não ser destruído pelas circunstâncias. Ensinava a manter a capacidade de ação quando tudo parece perdido. Ensinava a transformar a impotência em estratégia. E ele ensinava porque havia vivido isso. As pessoas que criticam Maquiavel usualmente não leram suas obras e, definitivamente, não experimentaram o tipo de humilhação que ele experimentou. É fácil julgar de uma posição de conforto. É fácil criticar estratégias de poder quando você nunca perdeu tudo. Aqueles que tocaram o fundo sabem algo que os teóricos de salão nunca entenderão. A moralidade abstrata é um luxo que só podem se permitir aqueles que não foram destruídos pelo sistema. Maquiavel não abandonou a ética. Ele a redefiniu. A partir da perspectiva de alguém que sabia o que significa ser aplastado por forças maiores que si mesmo. E essa perspectiva, nascida da dor e da humilhação, é precisamente o que torna sua obra imortal. Antes de terminar, quero te deixar com uma última reflexão. Maquiavel morreu aos 58 anos, ainda exilado do Rio de Janeiro. Nunca recuperou sua posição política. Nunca viu o impacto completo de sua obra. Mas seu legado sobreviveu 500 anos. A lição final é esta: a transformação da dor não garante sucesso imediato. Não garante que o mundo te reconheça em seu tempo de vida. Mas isso não deveria te importar. Se a sua motivação para transformar a sua humilhação for o reconhecimento externo, você vai fracassar. O reconhecimento pode vir ou não. As circunstâncias externas são, como Nicolau Maquiavel sabia melhor do que ninguém, largamente fora do seu controle. O que você pode controlar é o que você faz com a sua dor. Você pode controlar se você se torna uma vítima ou um estrategista. Você pode controlar se a sua humilhação te define ou te transforma. E essa transformação tem valor, independentemente se alguém mais a reconhece. Maquiavel escreveu O Príncipe, sem garantia de que alguém o leria. Ele o escreveu porque era o que tinha que fazer. Porque converter sua experiência em conhecimento era a única resposta digna ao que lhe haviam feito. O sucesso póstumo foi um bônus, mas não era o ponto. O ponto era não se render. Era manter a dignidade. Quando tudo ao seu redor lhe dizia que já não a tinha,
era criar algo valioso, desde as cinzas de uma vida destruída. Era como construir um MASP no meio de um caos urbano, uma ilha de genialidade em meio à adversidade. O que garante é que o seu sofrimento não foi em vão, que a sua humilhação se tornou algo maior do que você mesmo, que sua dor ecoe como o lamento de um chorinho, um grito de resistência em forma de arte. E isso, em termos maquiavélicos, é a única vitória que realmente importa. Agora, é a sua vez. Comente abaixo. Qual foi a humilhação que te transformou? Ou, se você ainda está em processo. Comente qual é a humilhação que você está decidido a converter em sua maior arma. Eu quero ler a sua história. Eu quero saber que você está escolhendo o caminho do estrategista, não o caminho da vítima, como a superação de Pelé, que transformou a pobreza em reinado. Escreva virtude. Se você decidiu transformar a sua humilhação em poder, escreva a sua história. Se você já o fez e quer inspirar outros, porque, no final, essa é a única escolha que você realmente tem. Sofrer como vítima, ou sofrer como construtor de algo maior. Maquiavel escolheu o segundo, o homem que foi torturado, humilhado e exilado, se tornou o pensador mais influente sobre poder na história ocidental. Não apesar da sua humilhação. Por causa dela, você tem a mesma oportunidade frente a você. A pergunta é se você vai tomá-la. E você,